Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, mediante a hora que nos estiver a ver este ponto final. Estamos aqui pela 8ª vez para levar até si uns temas, quentes ou não, da semana que foi a nível político na cidade de Braga. José Ferreira, muito boa tarde. Calorzinho parece que voltou e o bom tempo para a rampa da Falperra. Estamos a gravar isto uma sexta-feira, mas evidentemente que ainda não saberemos como é que correu. Espero que, se Deus for grande, como diz o outro, tudo há de correr dentro das normas de segurança, porque fazer uma rampa da Falperra em 6 minutos é qualquer coisa de assustador. José Ferreira, eu pus este coisito de velocidade para ver se a gente ganha velocidade para aquilo que vamos falar. Esta semana vai ser uma semana, aliás foi. Foi uma semaninha quentinha. O ponto final hoje vai ter naturalmente a oportunidade de abordar algumas questões que esta semana foram particularmente ricas. Antes de começar propriamente a responder às perguntas, que ainda não sei quais são, fazer aqui um registro muito prévio de alguns mails que me têm chegado. De alguns ouvintes da TV Minho, de Moçambique, de Angola, Jerusa Cunha, de Moçambique, Vicente Amon e Venceslau Fernandes. Venceslau Fernandes e Vicente Amon, que foram dois quadros da Frelimo que estudaram, e um está a fazer trabalho na diáspora ainda hoje, aqui na Universidade do Minho, com um trabalho bastante positivo na dinamização do núcleo estudantil da Frelimo. Vicente Amon já por cá passou, portanto licenciou-se na Universidade do Minho em Ciências da Comunicação, penso que é assim que se chama o curso, e está nesta altura a desenvolver um trabalho interessante na televisão em Moçambique. Para Moçambique, digamos, o meu abraço, penso que também o posso fazer em nome da Estás à vontade. Jerusa Cunha Luanda também tem sido uma espectadora que tem estado desde a primeira emissão a acompanhar o programa. Rio de Janeiro também, temos algumas pessoas, José Carlos Braga, Cláudia Neto, Ângela Neto, algumas pessoas que também me têm feito chegar, digamos, algum feedback sobre a iniciativa. O Brasil, no seu conjunto, tem algumas partes que... O Brasil é muito grande, como sabe, mas tenho tido algum feedback desde Brasília a São Luís de Maranhão também. Cabo Verde também temos uma espectadora. E Luanda também. Em Luanda temos aqui dois conterrâneos nossos que estão a trabalhar, concretamente o Luís Marado Moreira, que já nos deu o prazer de ser candidato e membro do CDS-PP na Assembleia Municipal de Braga, e também Luís Coelho, que chegou a ser secretário da Junta de Freguesia de São Vítor e que nesta altura também por motivos profissionais se encontra em Luanda. Para toda esta gente, enfim, o meu abraço lusófono. E vai um abraço. E também, penso que é o nome da TV Minho, com certeza, tornar extensivo. É para ver que nós somos vistos em todo o mundo, como costuma dizer. Sim, ora bem, vamos então. Estamos numa semana em que se deu a conhecer que o desemprego, o que não é de estranhar muito, mas o desemprego atingiu já o recorde de 17% em Portugal. Pois, 17.2. Este número não é de todo fiável, porque ele é muito maior, não é? Os 17.2 são os registados e são o número que, enfim, os centros de emprego registram como sendo... Que a pessoa está lá registada. O pior é aqueles que já saíram do desemprego e estão em casa sem receber o fundo de desemprego. E seguramente há umas dezenas, se não uma centena de milhares de pessoas que ou deixaram de estar inscritos e também por esse facto deixaram ou desistiram de arranjar emprego. O problema em Portugal o problema do desemprego em Portugal é um problema gravíssimo. Desde logo porque Portugal deixou de ter o desemprego sazonal ou o desemprego temporário para passar a ter um desemprego mais estruturante, e isso é que preocupa. E, portanto, têm que ser encontradas soluções e respostas muito rápidas ao desemprego, porque Portugal tem estado a gastar recursos bastante acentuados do ponto de vista financeiro com a formação e a boa formação, digamos, de jovens. E na hora em que estes jovens, uma vez formados com recurso a dinheiros públicos pagos por todos nós, teriam ou terão a possibilidade de fazer um desempenho cabal da sua atividade e do seu conhecimento científico, acabam por ter que recorrer, na maioria dos casos, a mercados externos. Na Europa tem sido o maior volume, penso que ainda hoje é o maior volume da procura do desempregado português.
mas os países lusófonos também têm sido. E isto é um problema que deve preocupar. Mas deve preocupar, sobretudo, a classe política, não tanto com o chavão de que é preciso combater o desemprego. Toda a gente sabe, nós todos sabemos, qualquer pessoa bem formada e medianamente inteligente sabe que é preciso combater o desemprego, mas também é importante que as forças políticas, os agentes políticos, comecem a lançar para o debate político razões, objetivos, propostas concretas para combater o desemprego. Nas diversas áreas, porque Portugal chegou a um ponto, eu penso que Portugal chegou a um ponto de não retorno em algumas áreas. Desde logo na questão da natalidade e na questão da, digamos, populacional. Portugal, nesta altura, tem uma taxa de natalidade muitíssimo baixa, tem uma população envelhecida, Portugal está com rugas. Estou convencido que quando a maioria ou quando a totalidade da geração que nasceu, digamos, na década em que eu nasci, na década de 50, desaparecer, eu estou convencido que Portugal ficará com 2 milhões de habitantes, ou 2 milhões e 800, ou 3 milhões de habitantes, portanto, ficará, digamos assim, porque o tempo do baby boom da década de 50 e 60, a partir da década de 80, praticamente acabou. Hoje é frequente. Eu sou, por exemplo, oriundo de uma família com 10, a minha mãe teve 10 filhos, vingaram 8, estamos todos vivos, mas a realidade hoje não é esta, a realidade hoje é outra. É um, dois, é um filho, 2, e há muitos casais que optam até por não ter nenhum, porque as condições económicas ou sociais também não o permitem, quer dizer. Uma pessoa está a prazo, é temporária, está precária no trabalho. Portanto, já não há empregos com 50 anos? Não. 20 anos? Não. O emprego para toda a vida, na qual, na minha geração, ainda se processava de alguma forma, acabou. Hoje é frequente, ao longo da nossa vida, passarmos por 4 ou 5 atividades profissionais, sem que em cada uma delas possamos ter uma garantia de que esse posto de trabalho ou esse timing de trabalho sejam, digamos, para uma década, eventualmente. Não. As coisas hoje são mais perecíveis, são mais descartáveis e, portanto, há aqui um problema que é preciso, que a classe política tem que, digamos, enfrentar e tem que resolver. Antes de pormos um ponto final, o número de 1.200.000 desempregados neste momento em Portugal leva a pensar que realmente estamos a caminhar para um buraco. Estamos a caminhar para um buraco, já estamos num buraco há uns tempos. Eu estou convencido que este número, que durante este ano em que estamos, e estamos a falar em maio, vai ser completamente ultrapassado. Estou convencido que chegaremos ao final do ano com 22% de desemprego. Não me custa, digamos assim, admitir isto. Ponto final neste assunto. Vamos levantar agora para... Levantar, salvo seja. Vamos falar agora de outro assunto, um assunto da ordem do dia, nomeadamente a nível local, que estalou o verniz, neste caso, na passada quarta-feira, com o caso, quando o Bloco de Esquerda veio para a Praça Pública, aos 7 ventos, bradar, dizendo que há qualquer coisa de mal no negócio da Convento das Convertidas. O que é que se passou? O que é que se estará a passar? O que é que poderá deixar de marca isto? Em Mesquita Machado e naqueles que o acompanham. Eu penso que a questão do chamado negócio das convertidas, como foi, digamos, em termos de opinião publicada, referida na imprensa local, tem naturalmente algumas componentes que não podem ser de todo dissociadas do processo eleitoral que estamos a viver. A Câmara Municipal de Braga tomou a opção pela expropriação do edifício das convertidas. Recomendava provavelmente a prudência que fossem salvaguardadas atempadamente algumas premissas, nomeadamente a questão do financiamento, a questão de um protocolo com o Estado que, pelos vistos, foi abordado de forma verbal, mas que do ponto de vista prático, efetivo, documental, não se veio a verificar. E, portanto, seria interessante que a Câmara Municipal de Braga aí também, de uma forma mais ponderada, mais pausada, mais atempada. Neste atempada era com o tempo, porque há opções que podem estar programadas, mas que, enfim, as regras digamos, do financiamento e as regras da própria gestão dos recursos financeiros públicos podem ou poderiam merecer outra expectativa. Eu não quero com isto dizer que a Câmara Municipal de Braga avançou para este processo de forma atabalhoada ou de forma não pensada. Não.
Agora, o que se revela, e o que se revelou para a opinião pública, e também da conferência de imprensa que a TV Minho teve a oportunidade de colocar em tempo oportuno e em tempo útil na própria internet, com a conferência de imprensa quer de Mesquita Machado, quer de Ricardo Rio, ficaram aqui algumas dúvidas. E estas dúvidas conviriam ser naturalmente explicadas. Isto do ponto de vista formal, do ponto de vista da gestão autárquica, foi assim que se passou. Portanto, não é líquido, não é transparente, não é claro que a Câmara Municipal de Braga tenha avançado para isto com um projeto de financiamento, com um projeto com pés e cabeça, como o povo costuma dizer. Bom, e depois daqui, digamos, deste rebentamento, chamemos assim, desta explosão, entre aspas, saltam daqui, digamos assim, alguns estilhaços. Não é? Alguns estilhaços que qualquer pessoa bem, digamos, qualquer pessoa atenta não deixará também de equacionar. Não é? Este Executivo tem na sua composição, portanto, seis elementos do Partido Socialista, a coligação Juntos por Braga tem 5, o Executivo do Partido Socialista, ao tomar esta opção, deveria ter, enfim, ponderado também, porque não dizê-lo, as consequências disto, em termos de uma candidatura que é oriunda, digamos, da força política que suporta esta Câmara Municipal, que é o Partido Socialista. E neste contexto, a sua candidatura encabeçada por Vítor Sousa poderia ter outras cautelas que não teve. Que não teve, abertamente, temos que dizer. Digo isto como cidadão, digo isto como bracarense, que também anda na rua, que ouve as pessoas, que vai tomar café à Arcada, que vai à Brasileira, que vai aqui, que vai acolá, e portanto... Aos pontos onde se escuta a política nesse Onde se escuta, onde há pessoas que, sendo da nossa área ou não sendo da nossa área, têm, enfim, omitem a sua opinião. Portanto, aqui... Penso que, digamos, esta opção política da Câmara Municipal de Braga, e concretamente, para ser mais preciso, do seu Presidente, não ajudou de todo, nem está a ajudar de todo a candidatura de Vítor Sousa. Temos que ser sérios e concretos e objetivos em relação a isto. Eu estou à vontade para dizer isto, porque pareceu-me que a candidatura de Vítor Sousa não equacionou muito bem as consequências... Podia mandá-lo parar antes de... Por uma questão de solidariedade política, provavelmente não seria até mais aconselhável mandá-lo parar. Agora, Vítor Sousa, na qualidade de candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal de Braga, numa altura em que o engenheiro Mesquita Machado sai de cena, teria que ter, quanto a mim, outras cautelas, desde logo, porque... Mesquita Machado não vai ser julgado no próximo ato eleitoral, quem vai ser é Vítor Sousa, e Vítor Sousa deveria ter equacionado aqui este cenário, quer dizer, que não o equacionou, porque Vítor Sousa pertence à variação, fez parte da votação, votou de acordo com a sua consciência, naturalmente, mas isto tem naturalmente também, ou pode ter outras leituras para um cidadão. Está a tentar chegar para dizer que o Vítor Sousa poderia ter olhado ou posto à parte na votação ou votar contra esta proposta, por exemplo? Não, o que eu penso é o seguinte, eu penso que Vítor Sousa ganhou a Comissão Política de Braga em condições bastante claras. Confortáveis, sim. É o candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal de Braga e, portanto, esperava-se e continua a esperar-se de Vítor Sousa uma demarcação clara ou pelo menos um virar de página em relação a um processo que foi positivo para o Partido Socialista, porque não dizê-lo, dos 38 anos de Mesquita Machado. É um capítulo que se encerra, é um virar de página. E Vítor Sousa não poderia, na minha perspectiva também, e eu também não estou a defender isso, que arranjasse ou que fosse mentor de uma rebelia ou de uma rebelião interna contra esta opção, contra a Mesquita Machado. O que estou a dizer é que Vítor Sousa poderia ter tido mais cautelas. Mais cautelas, numa abstenção, por exemplo, poderia abster-se. E numa abstenção, provavelmente também a votação ou o princípio digamos, da aprovação não estaria em causa, porque o Presidente da Câmara Municipal de Braga tem voto de qualidade, portanto, num caso de empate 5-5 com a abstenção do próprio Vítor, abstenção que podia ser bem fundamentada. E, aliás, e tinha toda a lógica para o ser. Também houve quem me dissesse, bom, mas também podia ter uma indisposição súbita e não apareceria. Também há vozes, digamos, mais radicais, mas também poderia ter-se demitido nisto.
Bom, eu penso que não estou, digamos assim, a fazer processos de intenção contra ninguém, mas o que eu penso, e politicamente falando, desta semana, da leitura que se pode ter nesta semana, é que de facto a candidatura de Vítor Sousa não foi, digamos, saiu queimada, ferida neste caso. Digamos que saiu de alguma forma fragilizada desse processo. E naturalmente, e aqui passando já a uma análise também do posicionamento da candidatura de Ricardo Rio e da coligação, sai nisto de uma forma mais leve, mais lisonjeira, e a captar naturalmente os votos e a marcar pontos de uma forma muito clara. E esta semana, para a coligação e para Ricardo Rio em particular, foi uma semana boa. Temos que dizer, temos que assumir. Porque Ricardo Rio teve o mérito de... Aliás, o Ricardo Rio está a ter, na minha perspectiva, digamos assim, está a saber muito bem, está a saber gerir muito bem a sua agenda política. Está, de uma forma ponderada, pausada, também a revelar alguns pormenores da sua candidatura. Esta semana foi particularmente, enfim, positiva para a candidatura de Rio, porque foi buscar duas figuras que me parecem consensualmente positivas na sociedade bracarense, que é o caso do arquiteto Miguel Bandeira e da professora do Colégio Dom Diogo de Sousa, Lídia Salvador, que são duas pessoas que, mais Miguel Bandeira, que têm um percurso de participação cívica na sociedade bracarense, que, claro que isto depois em termos de votos, as eleições ganham-se com votos, naturalmente cada um terá o peso que terá, mas em termos de opinião e de imagem pública, parece-me que Ricardo Rio marca pontos. Nesta semana em concreto marca, porque e temos que dizer uma coisa, Miguel Bandeira é uma pessoa que é uma referência, claro, mais, e volto a repetir o que disse há bocado, mais entrosada no meio académico, no meio intelectual, mas a sociedade bracarense sabe quem é Miguel Bandeira, portanto, sabe que pode contar ali com uma pessoa que, do ponto de vista das intervenções públicas e cívicas que teve, foi uma pessoa que pautou a sua intervenção com alguma idoneidade e com alguma honestidade intelectual. De sublinhar isto, antes de pormos um ponto final, porque, a bem dizer, e não sei se quer também dar alguma chega da agenda do trabalho feito esta semana, de reparar só uma coisa, é que Ricardo Rio, hoje ou esta semana, apareceu 4 vezes, nos órgãos de comunicação social, com iniciativas que teve, nomeadamente também com a Assembleia Municipal, aliás, com a reunião de Câmara, no final da reunião de Câmara, e Vítor Sousa só teve uma iniciativa esta semana. E também por parte do bloco da CDU também houve uma ou duas iniciativas. Portanto, eu acho que Ricardo Rio está, não sei se depois na parte final da pré-campanha ou já em campanha andará aí se calhar alguns dias, entre aspas, sem fazer nenhum, mas neste momento quem está a somar pontos dá uma sensação de ser Ricardo Rio neste momento. Essa é uma leitura que temos que ter numa primeira análise. Ricardo Rio está, como eu disse há pouco, a saber gerir muito bem a sua agenda e o seu timing próprio. E está, digamos, de uma forma paulatina a apresentar e a justificar os apoios e os nomes que está a escolher para a sua lista candidata à Câmara Municipal de Braga. Da parte do Partido Socialista e da parte concretamente de Vítor Sousa ainda não se conhecem nomes. Dir-me-ão, mas isto tem algum significado? Não tem? Eu não atribuo a isto um significado especial, porque provavelmente também, como o Ricardo Rio tem a sua agenda e o seu timing próprio, estou também convencido que Vítor Sousa e a candidatura de Vítor Sousa também terão o seu timing próprio e enquanto, por exemplo, em termos de opinião pública, Vítor Sousa está, digamos, a posicionar-se em termos de outdoors e de cartazes, de imagem pública, enfim, a promover a sua imagem, Ricardo Rio está a fazer está a ter uma outra intervenção. Estão os dois a subir a mesma montanha, mas lados opostos. Digamos que estão com estratégias diferentes, não é? E, portanto, a candidatura de Vítor Sousa, aliás, estamos todos com alguma expectativa, porque não dizê-lo,
em saber também quem é a lista de candidatura ou de candidatos que a candidatura de Vítor Sousa irá apresentar à Câmara Municipal de Braga. Até lá, não me parece que também seja sério extrair daqui alguma leitura de fraqueza ou de menos vontade própria da candidatura de Vítor Sousa. No restante espectro, está praticamente igual, não é? A candidatura o tal movimento de cidadãos vai reunir-se hoje, parece-me que sim, pela segunda vez na Sé. Enfim, prometeram algumas novidades para o dia de hoje. Vamos aguardar também para saber quais são as propostas, quais são os candidatos, o que é que se pretende fazer, quem é que no meio daqueles nomes todos se propõe dar corpo a um projeto. E também por aqui não me parece que se faça ou que se deva fazer qualquer comentário. Também ainda mais à direita temos Seco de Magalhães, que está a aguardar um recurso que ele próprio interpôs no Tribunal para saber se a candidatura dele à Presidente da Junta da agregação das freguesias tem cabimento. Se tiver, vai avançar. Tenho esta informação. Se não tiver a impulsão de avançar, admite, num leque e com um grupo de cidadãos mais abrangente, ser ele próprio também candidato à Câmara Municipal de Braga. Miguel Brito está pelas intenções, Luís Lima, para já também está pelas intenções. Lançou-se, agora vamos ver o que é que vai dar. E vamos ver o que é que vai dar. Agora, do ponto de vista da transferência de votos, da contabilização dos votos, mais à frente teremos que fazer uma outra análise, porque seguramente Seco de Magalhães não vai buscar votos à esquerda, só os pode buscar ao Ricardo Ria. O Movimento de Cidadãos não vai buscar votos, até pode perder, com Miguel Bandeira, até pode perder alguns votos para a coligação, mas pode ir fazer alguma moça ao Partido Socialista e à coligação Juntos por Braga. Também com certeza irá fazer muita moça na CDU, já que esta candidatura... A CDU, para mim, neste momento, é a candidatura mais fragilizada do terreno, porque Carlos Almeida anunciou a sua vontade de se candidatar à Câmara Municipal de Braga, e depois deste anúncio, desta manifestação de vontade, faz uma visita ou outra a uma outra freguesia, mas também, em termos de quadros, a CDU em Braga não me parece que seja, neste momento, uma força política que possa, de alguma forma, fazer moça. Mas isto vale o que vale. Nós é que não fazemos moça, mais a ninguém. Já estamos no nosso limite de tempo. Zé Ferreira, para a semana vamos ter muitas novidades, com certeza. Novos candidatos. Eu tinha hoje uma bomba para lançar, mas lançarei na próxima semana a nível de candidatos, nomeadamente da coligação Juntos por Braga, porque há aí gente com receio de apresentar a sua candidatura, porque depois se aquilo entra no tribunal e se o tribunal baseado na nova lei, por isso é que andam a pedir pareceres, mas se forem à espera de pareceres do tribunal, melhor então não se candidatar, porque só daqui a 4 meses. São Lázaro estamos nesta altura com uma situação idêntica a essa. Não está um candidato ainda completamente definido. Ficamos então por aqui hoje. Zé Ferreira, muito obrigado. Boa semana para si. Voltamos já no próximo sábado, às 10, às 15 e às 19 horas. Para si, continuação de boa tarde. Foi um prazer estar consigo. Até para a semana, se Deus quiser.